sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias do professor Mário Beni. Hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025. Nós estamos dando sequência à série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do setor de turismo e eventos. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador no setor. O programa Troca de Ideias, com experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um de seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo e eventos. É um espaço para reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse setor. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a experiência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje nós recebemos o confrade Márcio Favila Luca de Paula. Ele é formado em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado Master of Arts em Estudos do Desenvolvimento pelo Instituto de Estudos Sociais em Haia, na Holanda, com especialização em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Desde 2018, ele atua como consultor e é sócio fundador da Elex, consultoria de investimentos e negócios, com escritórios em Belo Horizonte e Madrid. Iniciou sua carreira profissional no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde atuou de 1980 a 1994. No período de janeiro de 2003 a abril de 2007, foi secretário executivo do Ministério do Turismo, quando esteve ativamente envolvido com as atividades da Organização Mundial do Turismo, OMT. Além disso, como secretário executivo do Ministério do Turismo, foi o chefe de várias delegações brasileiras sobre as negociações e adoção de diferentes acordos e protocolos de cooperação técnica em turismo entre o Brasil e outros países americanos. Participou ativamente do restabelecimento da reunião especial sobre turismo dos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foi responsável pela organização das 3 reuniões anuais do Fórum Mundial de Turismo pela Paz e Desenvolvimento Sustentável, realizadas em Salvador, em 2004, no Rio de Janeiro, em 2005 e em Porto Alegre, em 2006. No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017, foi diretor executivo da Organização Mundial do Turismo, OMT. No período, além de atuar como substituto designado do secretário-geral da OMT, foi seu conselheiro sobre questões técnicas e políticas. Coordenou os trabalhos dos comitês técnicos de sustentabilidade, estatística e contas satélites do turismo,
ética e competitividade, com participação dos Estados-membros e do comitê editorial. Desde agosto de 2020, ele ocupa a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Senhor Favila, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. É com muita alegria, com muita satisfação, que recebo hoje o meu confrade e amigo Favila, que me levou ao OMT como membro do Conselho de Ética, representando as Américas, e foi um período realmente produtivo da administração Mares Guia, onde trabalhamos juntos e começamos efetivamente a organizar as políticas públicas de turismo no país. A OMT e as estratégias globais de ordenação das políticas públicas de turismo. A Organização Mundial de Turismo é uma agência especializada das Nações Unidas que desempenha um papel fundamental na coordenação das políticas globais voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo. Sua atuação consiste em orientar os Estados-membros na formação e implementação de políticas públicas que promovem o crescimento do setor, respeitando os princípios de inclusão, sustentabilidade, inovação e cooperação institucional. Entre suas principais estratégias globais, destaca-se o Programa de Turismo Sustentável, que busca alinhar o setor a metas da Agenda 2030 da ONU, promovendo práticas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente e ampliem os benefícios socioeconômicos para as comunidades locais. A OMT também atua no fortalecimento da governança do turismo, incentivando os governos a adotar modelos integrados de gestão que envolvam múltiplos atores, como a iniciativa privada, a sociedade civil, a academia, no planejamento turístico. Além disso, a OMT desenvolve diretrizes técnicas e normativas para apoiar os países na elaboração de marcos regulatórios eficazes em áreas como estatísticas turísticas, segurança aos viajantes, digitalização de serviços, formação profissional, promoção internacional de destinos, por meio de publicações, observatórios e centros de excelência. A OMT oferece dados e análises que subsidiam decisões baseadas em evidências. A cooperação multilateral também é central na estratégia da OMT, através de fóruns como a Assembleia Geral, o Comitê de Crise para o Turismo Global, criando durante a pandemia, por exemplo, da Covid-19 e as alianças regionais, a organização que facilitou a troca de boas práticas de construção de consensos sobre os desafios comuns, como mudanças climáticas, mobilidade sustentável e resiliência de destinos frente às crises globais. Portanto, a OMT atua como catalisadora da articulação de políticas públicas de turismo em escala global,
promovendo diretrizes que reforçam a integração do setor aos planos nacionais de desenvolvimento. Seu papel é essencial para assegurar que o turismo seja, de fato, um instrumento de progresso econômico, inclusão social e preservação cultural. Portanto, é com muita satisfação, alegria, que recebemos hoje o nosso companheiro, confrade Márcio Favila, a quem quero render as minhas homenagens e iniciar este diálogo. Favila, é sua palavra. Muito obrigado, professor, e eu estou realmente muito honrado por participar dessa sua série de troca de ideias, né, tão importante, né, com profissionais do setor, confrades, confreiras da academia e tanta gente que vem militando no nosso setor há tanto tempo, em várias áreas, em várias dimensões, seja na academia, seja como empresário, seja no governo, enfim. É uma honra muito grande, estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade e ser alvo, objeto assim, de uma apresentação tão generosa, tão extensa de minha participação aqui. Muito obrigado. E queria dizer, professor, que sua descrição sobre o papel da OMT é excelente, como tudo que o senhor vem fazendo ao longo de sua vida profissional. A OMT, o senhor pode mostrar aí que a OMT é uma instituição que tem um papel enorme, um papel global, um papel muito, muito importante no desenvolvimento do turismo, tem desenvolvido, tem realizado, tem cumprido com esse papel, não abraça mais temas, porque, por decisão dos países membros, é uma organização bastante enxuta, bastante reduzida em termos de pessoal, mas com o pouco que tem, comparado com outras organizações do sistema das Nações Unidas, eu asseguro que a OMT faz muita coisa e tem muitas ideias, tem muito desenvolvimento de políticas públicas, de orientações às políticas públicas das administrações do turismo dos países, sejam eles membros ou até mesmo não membros, não é? Então, ali tem uma fonte muito grande de informações, de inspiração, de orientação para o desenvolvimento do setor público, como orientador, como formulador de políticas, mas também para o setor privado, não é? E é importante, então, que todos os países membros e o setor privado, através de uma categoria especial que tem lá, dos membros afiliados, possam buscar ou busquem efetivamente as informações que estão disponíveis e se insiram nessa discussão que, em termos do turismo, é uma discussão mundial, ainda que ocorrendo a sua atividade em âmbito local, muitas vezes. Fabíola, em que medida a OMT influencia na prática e na formulação de políticas públicas de turismo nos países em desenvolvimento, especialmente na América Latina, que você conhece bem? Sim, olha, eu vejo que a OMT tem trazido uma contribuição muito grande para a nossa região, mas também
para outras regiões do mundo, inclusive em países, vamos dizer, mais desenvolvidos no turismo. Na Ásia, os países asiáticos, é muito interessante, os países asiáticos dão uma importância enorme ao que a OMT desenvolve em termos de políticas públicas e orientações. Eles efetivamente abraçam a OMT, né? Têm abraçado a OMT ao longo dos anos. Na África, nós vemos isso também. Há uma grande contribuição da OMT para os países, países menos desenvolvidos, através do trabalho de cooperação técnica internacional, através de projetos em que são envolvidos recursos técnicos, recursos econômicos de outras agências, de vários países. Quer dizer, a OMT atua também como, vamos dizer, gestora de recursos para a cooperação internacional, para o desenvolvimento do turismo. E esses estudos que o senhor mencionou na introdução, que a OMT desenvolve, são muito interessantes, são muito importantes, porque a OMT realiza seminários também e depois faz a publicação dessas discussões, quer dizer, dos papers prévios e das discussões ocorridas, como também muitas das publicações que a organização produziu ao longo dos anos foram publicações de sua própria equipe técnica, como também recorreu a especialistas pelo mundo afora para desenvolver essas publicações. Então, à medida em que os países participam mais da organização, eles têm maiores benefícios. Eu vou dar aqui um par de exemplos assim, de políticas, vamos dizer, de trabalhos desenvolvidos pela OMT, que eu creio que vem apresentando, vamos dizer, inspiração e orientação para políticas públicas. Eu gostaria de começar pelo Código Mundial de Ética do Turismo, que foi aprovado pela Assembleia Geral da OMT em 1999, em Santiago do Chile. Depois, uns 3, 4 anos depois, foi um documento reconhecido pela ONU como um documento de grande importância, de orientação, e o Código Mundial de Ética, e o professor Mário Beni conhece até mais do que eu, porque esteve lá em Santiago do Chile e depois foi membro do Conselho de Ética, né, que implementa, que discute, que acompanha a implementação do Código Mundial. Esse documento ele está voltado para todos os atores do turismo, quer dizer, ele dá orientação a governos, aos turistas, às empresas, às comunidades que recebem os turistas, enfim, a todos os principais, vamos dizer, atores do turismo, né? Não é só um código, vamos dizer assim, entre aspas, um código voltado para o governo ou voltado para o turista, mas, inclusive, ele fala da importância que o setor privado tem e como que as empresas devem ser respeitadas, tratadas, atraídas, e como também a comunidade visitada deve ser respeitada, como também o turista deve ser, não é? Então, é muito interessante, esse eu acho que é um trabalho de fôlego e que, durante a nossa participação na gestão da OMT, nós conseguimos avançar e colocar em andamento a sua transformação em convenção internacional. Então, esta será a primeira convenção internacional do turismo, não é? É um processo que já se iniciou, porque os países membros têm que internalizar, têm que aprovar
essa sua transformação do código em convenção e internalizar em sua legislação interna. Um segundo trabalho muito interessante que nós tivemos, ou mais que interessante, muito importante, que nós tivemos a oportunidade de participar, assim, desde o seu início, é o Código Internacional para a Proteção de Turistas, né? Tanto em um caso quanto o outro, os governos participam ativamente da discussão dos textos, e esse segundo, o Código Internacional para a Proteção de Turistas, foi inspirado por aquela situação que o turismo, sobretudo o turismo na Europa, mas teve repercussões por toda a parte no mundo, viveu com a erupção daquele vulcão de nome impronunciável na Islândia, em 2010, não é? E que paralisou o tráfego aéreo internacional durante 10 dias aproximadamente. E esta situação deixou turistas, vamos dizer assim, presos onde estavam, sem poder viajar, porque não podiam voar, não é? E aí os governos, e nós que participamos de gestões públicas anteriormente, e os que participam agora hão de entendê-lo também, os governos não têm instrumentos para agir, instrumentos legais para dar essa proteção, muitas vezes não tem instrumentos legais para dar essa proteção aos turistas internacionais, estrangeiros, que estão em seu território, né? Então, naquele caso, pegando o caso do vulcão, não é? Como que os governos podiam apoiar financeiramente, para, de alguma forma, com base em quê? Para ajudar os turistas a superarem essa situação, levá-los de volta, ajudar a levá-los de volta. Nós vimos isso duramente e muito recentemente com a epidemia da Covid, né? Nós tínhamos, naquele momento, 70 mil brasileiros espalhados pelo mundo e tínhamos que trazê-los de volta para o país, não é? E o Código Mundial, esse Código Internacional para a Proteção de Turistas, visa justamente a essas situações em que, normalmente de força maior, em que os turistas se veem pegos em uma situação muito indesejável, muitas vezes triste, difícil, e o setor, seja o governo, seja o setor privado, local, as companhias aéreas, eles têm que se mobilizar de uma forma, às vezes, também muito informal, quer dizer, sem respaldo, sem instrumentos legais fortes para gerar esse apoio, inclusive para que os países que têm seus cidadãos em outros países possam exigir daquele país que apoie seus cidadãos naquelas situações que eles se encontram, né? Então, para o Brasil, eu acho que isso é cada vez mais importante, porque os brasileiros viajam pelo mundo cada vez mais. Então, esses dois exemplos, né, de instrumentos desenvolvidos pela OMT, eles só avançaram e só avançam com a participação direta dos países membros, né, que têm participado no seu desenvolvimento, na sua implementação, no desenvolvimento do texto. Então, eu acho que são dois casos bem interessantes. E o que a gente pode citar também, o senhor tocou aí na sua apresentação, é a questão do turismo na agenda de desenvolvimento sustentável, na Agenda 2030, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não é? Até a Convenção Internacional Rio+20, não é? Que ocorreu em 2012, Rio+20, porque nós tivemos a conferência do Rio em 20 anos antes, né, em 92. Lá na Rio+20, em 2012, no documento final, nós conseguimos inserir o turismo
como um dos 20 setores importantes, setores e temas importantes para a comunidade internacional, para o mundo, junto com temas que já vinham sendo tratados internacionalmente há muito tempo. Isso nos levou depois, 3 anos depois, a estarmos presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quando foram lançados em 2015, não é? Em três dos 17 objetivos, não é? Em 3 deles. No objetivo 8, que trata do desenvolvimento econômico. Isso é muito importante, porque houve a percepção também, essa que nós que estamos no turismo sabemos, e houve a percepção que o turismo é um instrumento de desenvolvimento econômico, social, vamos dizer, cultural, e deveria ser também de preservação e recuperação ambiental, enfim. Então, entrou ali naquele objetivo, número 8, com uma meta de desenvolvimento, de geração de empregos e de apoio à produção de produtos locais vinculados à cultura. Então, veja a importância que, vamos dizer, os países membros da ONU deram ao turismo nesse tema. E no outro tema, no segundo, em outro objetivo, de número 12, que está voltado para a sustentabilidade, também aparece com uma formulação muito semelhante, mas mais voltada à sustentabilidade ambiental, não é? Então, aparece na sustentabilidade econômica, que era o objetivo 8, na sustentabilidade ambiental, de número 12, e também aparece lá no objetivo que trata de toda a economia azul, a economia do mar, né, pela presença do turismo ao longo do litoral dos países e enfim, também com os cruzeiros e etc. Não é? Então, o turismo vem crescendo na sua, vamos dizer, na percepção que as sociedades têm, que os governos têm, e eu acredito que os governos podem atuar mais e se valer mais ainda da OMT, porque por ali este é um canal importante de reflexão e de inspiração e de desenvolvimento de ideias políticas públicas que eles podem e devem implementar em seus países com os devidos ajustes de cada um. Quais são os limites e desafios enfrentados pela OMT na tentativa de padronizar diretrizes globais de turismo sustentável diante das diferenças políticas, econômicas e culturais dos países membros? Bom, professor, ótima pergunta e importantíssima reflexão, né, sobre ela. A OMT, ela não tem vamos dizer, até agora, não tem uma força, vamos dizer, que não tem uma força legal para exigir a implementação de orientações, de normas, de políticas públicas. Isso está vindo nesses exemplos que eu citei agora há pouco, com a transformação do Código Mundial de Ética para o Turismo em convenção, quer dizer, isso virá indiretamente, porque os próprios países vão fazê-lo, e também com o Código Internacional. Diferentemente, por exemplo, da ICAO, né, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, e a aviação civil tem muita normatização e se exige muito das companhias aéreas, a ICAO trabalha
com muita proximidade, como a gente sabe, com a IATA nesse sentido. Então, vamos dizer, o nível de exigência que a OMT pode ter sobre os países é um nível mais limitado. Mas os países aprendem, as administrações aprendem muito umas com as outras ao participarem desses fóruns, não é? Essas oportunidades que, vamos dizer, o fato de serem membros da OMT lhes proporciona de estarem juntos, de discutirem. Por exemplo, aí na introdução foi mencionada a existência dos comitês técnicos, não é? Eu coordenava esses comitês técnicos da OMT de sustentabilidade, de competitividade, de gestão do turismo, de estatísticas. Então, ali, quem participa desses comitês são os países, são os técnicos dos países que estão ali para gerar orientações, definições que os países vão poder adotar depois. Então, nós tivemos uma grande produção de normas que não são, vamos dizer, aplicáveis por força legal, mas que servem de grande orientação, de forte orientação aos países. Na área da acessibilidade, fizemos muita coisa no âmbito desses comitês, né, na definição de normas, e depois essas normas, elas não ficam assim lá dentro vamos dizer, do secretariado, numa gaveta da OMT. Elas, para serem aprovadas, elas passam, além de terem sido desenvolvidas pelos próprios países, elas passam também pelo Conselho Executivo da organização e depois pela Assembleia Geral. Então, os próprios países, nesse processo de desenvolvimento dessas normas, participam ativamente. E quanto mais participarem, melhor, né? E aí você tem países de vários momentos, né, de desenvolvimento, seja econômico, seja no turismo. A minha experiência pessoal, no que eu vi, certamente todos que são do turismo veem, é que não existe nenhum país que é bom em tudo, não é? Sempre pode aprender com outros, que aparentemente, vamos dizer, teriam um turismo menos desenvolvido. Mas, no entanto, eles têm temas muito bem desenvolvidos, né? Para citar um exemplo aqui, eu me lembro quando estávamos no Ministério do Turismo e tivemos a oportunidade de desenvolver trabalhos com outros países da América Latina, identificamos que o Equador tinha uma legislação muito interessante, muito avançada para a observação de baleias, que ainda não tínhamos, não é? Então, veja bem, quem que imaginaria naquele momento que outro país com um litoral muito menor que o Brasil teria uma legislação mais avançada ou já em andamento, e nós ainda não tínhamos essa legislação vinculada ao turismo, não é? Então, a gente sempre pode aprender, e essa foi uma orientação do ministro Walfrido Maris Guia, na época, no sentido que vamos trabalhar com todos os países da América do Sul, sobretudo do Mercosul, na época, e não temos segredos para eles. Vamos colocar tudo na mesa e para que todos nós possamos nos desenvolver juntos, não é? Porque, veja bem, para o turista internacional também, quando você tem um problema em um país, assim, um país problemático e tal, seja do ponto de vista econômico, seja de um turismo pouco desenvolvido, seja de um problema político, ou qualquer que seja, isso acaba contaminando a percepção daquela região ou daquela sub-região, né? Então, vamos desenvolver juntos. Eu acho que a OMT proporciona esse espaço. E quanto mais os países participarem,
através das suas gestões do turismo, mais podem se beneficiar. A ausência de caráter vinculante nas recomendações da OMT compromete sua eficácia como agente global de ordenação do turismo? Olha, a gente poderia pensar que sim, mas se tudo que a OMT produzisse de orientação para os países fosse vinculante, isso transformaria a organização, eu acho que faria da organização algo que os países não iriam querer. Não é? Então, eu vou lhe dar um exemplo do que, vamos dizer, em âmbito local, o que isso seria. Quando a gente estava aqui no Ministério do Turismo e vimos a importância de se desenvolver uma política para o turismo de aventura, não é? Que existia, mas não tinha uma política ainda desenvolvida, né? Nós, à época, incentivamos, inclusive, a criação da entidade do setor, da ABETA, que até então não existia. Existiam as empresas, os profissionais, mas não uma entidade nacional com a qual a gente pudesse trabalhar, não é? E, junto com a ABETA, tínhamos um modelo. Qual seria o modelo do turismo de aventura? Havia dois modelos, vamos dizer, possíveis. Um modelo de incentivo econômico para que as empresas adotassem as normas de segurança dos equipamentos, das atividades, as normas para os condutores, né, do turismo de aventura, baseado no modelo da Nova Zelândia, não é? Que era assim, são normas de adoção voluntária, quer dizer, os países, aí você tem o próprio mercado agindo para identificar o que seria melhor, porque também as seguradoras, elas olhariam isso, né? Eu vou segurar, eu vou fazer aqui uma apólice de seguro para aquelas empresas, para os turistas que viajarem ou forem atendidos para empresas, se essa empresa estiver seguindo as normas, né? Esse era um modelo. O outro modelo seria a gente obrigar todas as empresas do país a implementarem aquelas normas, o que exigiria da gente fiscalização, não é? Exigiria do setor público estar presente em tudo. Então, tem um dia numa discussão falando, você imagina se a gente tiver que controlar todos os locais do Brasil onde tem um bungee jumping, né? O pessoal que pula a corda de torres, de pontes e etc. Então, o importante é que aqueles equipamentos e as empresas e os condutores, quer dizer, os guias, estejam qualificados para dar assistência devida e evitar problemas. E essas normas, professor, elas foram adotadas pela ISO internacional e hoje elas estão em processo de adoção, discussão e adoção pelo mundo inteiro, né? Por sinal, nós vamos ter agora, nesse mês, eu acho que essa semana ou semana que vem, começa a reunião anual da ISO, que é a Organização Internacional, né, de Padronização, de seu grupo de trabalho focado no turismo. E o Brasil tem um papel muito relevante, preponderante. Então, foi uma política pública que nós desenvolvemos que não era vinculante, no entanto, foi muito bem sucedida. Perfeito. Como essa fragmentação de políticas turísticas nacionais afeta a implementação das estratégias globais
recomendadas pela OMT? Olha, cada país, não é, tem o seu formato, vamos dizer, a sua estrutura legal, e há países assim unitários, né, que não têm governos, não têm esfera intermediária como o nosso, né? O exemplo é o Chile ou o Uruguai, não é? Então, é mais fácil implementar uma política definida pelo país e, muitas vezes, inspirada também nas discussões com a OMT ou nos trabalhos, nas referências da OMT. Muito bem. Eu acho que aí é uma questão interna dos países. O importante é o país ter uma política nacional no turismo, e aí é um tema que na OMT tornou-se importante na época que estávamos, que era a governança, não é? O tema da governança no turismo. A governança é fundamental para que aquilo que o país, afinal, decida implementar seja bem feito, seja bem implementado, porque para a OMT, o ideal é que, bom, a OMT não quer que os países necessariamente façam exatamente aquilo que foi, vamos dizer, desenvolvido como uma orientação geral, porque muitas vezes é uma orientação geral, não é muito específica, mas os países têm que ter a sua política nacional do turismo e para tanto, a governança é fundamental. Quer dizer, quando ela é demasiadamente descentralizada, sem que siga, vamos dizer, um plano nacional, né, aí pode ser ruim para o próprio país. Quer dizer, ela tem que ser descentralizada, sim, na sua implementação, mas com uma visão geral maior dada pela, vamos dizer, pela autoridade nacional do turismo, não é? E que seja, e tendo um bom sistema de governança, seja dessa política nacional e seja em âmbito regional ou local, que reflita isso, eu acho que esses problemas de atomização, de implementação, eles acabam não acontecendo. O ruim é quando cada um trabalha por si e sem ver o todo. Aí fica até difícil para eles mesmos, não é? Para cada país internamente. Mas eu não vejo isso como um problema assim crucial para a OMT. A OMT faz o seu trabalho, chama os países para participarem, e aí cabe há muita discussão, muito espaço para definição, mas depois cabe a cada país fazê-lo. Tem um tema que eu sei que é de seu agrado ou interesse, que é a questão vamos dizer, dos padrões de medição do turismo, não é? Sim. Então, esse é um tema, vamos dizer, que a própria Assembleia Geral das Nações Unidas atribuiu um papel à OMT. Quer dizer, a OMT é a responsável pela definição dos padrões de medição da atividade econômica do turismo, econômica e também social, por causa da geração de emprego e tudo mais. Então, nesse sentido, foi a partir daí que houve um impulso maior no desenvolvimento da conta satélite do turismo. Mas, sim, mesmo antes disso, desde 75, do ano de 75, a OMT publica 2 anuários com um detalhamento muito grande do que fazem os países, né? O anuário que chama Anuário do Turismo, que mostra o fluxo apenas fluxos de turistas, de onde para onde, né? E também tem um outro anuário que
traz essas informações econômicas de turismo, de PIB, de participação no PIB, turismo doméstico, turismo internacional, geração de emprego e tal. E quem fornece as informações? São os próprios países, baseados em quê? Naqueles padrões estabelecidos pela OMT. Não é? Então, cabe aos países desenvolverem aqueles padrões, internalizarem aqueles padrões, sobretudo por intermédio do seu órgão nacional de estatísticas, no caso do Brasil, IBGE, não é? Para que essas informações sejam corretas, de qualidade e comparáveis. A gente sabe que a atividade estatística ela é tecnicamente necessita de quadros qualificados e ela pode ser também muito cara, mas é absolutamente necessária e leva tempo. Então, você tem que começar para poder, em algum momento, você tem que começar para poder chegar a resultados. Né? Então, essa é uma área que a OMT desenvolveu, trabalha com os países, apoia os países tecnicamente, então produz esses 2 anuários, mas também produz o barômetro do turismo, que aí já é uma medição de fluxos de fluxos de chegadas e saídas, né, internacionais, como também fluxo financeiro gerado pelo turismo. Então, o barômetro ele é publicado a cada 4 vezes por ano, não é? Então, ele vamos dizer, mais conhecido, está mais à mão ali, mais próximo, os resultados são publicados mais próximos temporalmente a seu acontecimento. Já a estatística, ela tem um processo assim mais lento de maturação e análise e publicação. Com foco ainda na dimensão econômica, como a OMT equilibra a promoção do crescimento econômico do turismo com a necessidade de limitar impactos negativos como gentrificação, especulação imobiliária e concentração de renda em grandes grupos econômicos? Certo. Olha, nesses itens aí mencionados, isso veio, nos últimos anos, dos próprios países que pediram que a OMT analisasse o tema, porque estava se tornando um problema, não é? A gente viu isto acontecer, lá tornar-se mais visível no processo, logo em seguida, a recuperação da crise internacional de 2008, 2010. Né? Houve ali, com aquela crise, uma redução no fluxo internacional de turismo, mas o crescimento que veio em seguida foi muito grande até chegar em 2019, né, com o número de 1 bilhão e 400 milhões de chegadas internacionais, né, pelo mundo todo. Então, em muitos países, naqueles destinos mais tradicionais, nas grandes cidades, houve e ainda está havendo esse processo de gentrificação, que né, esse processo de, vamos dizer, expulsão da população local daqueles centros, daqueles bairros, daquelas áreas de maior interesse turístico, porque elas passaram a receber investimentos de grupos internacionais, de fundos de investimentos. Em Madrid, eu vi pessoalmente isso acontecer, porque a crise internacional atingiu fortemente a cidade, então muitos prédios que já vinham num processo assim um centro já vinha num processo um pouco de deterioração, aí foi uma oportunidade para os grandes fundos comprarem prédios inteiros para reformarem
e aí acomodarem, trazerem os turistas no modelo de plataformas, não é? Então, isso aconteceu na Espanha, em Madrid e Barcelona, não é? E até agora, essa semana mesmo, em Madrid, na Espanha, houve uma decisão de governo no sentido que gera um grande impacto, vamos dizer, positivo, porque só em Madrid, a estimativa era que apenas 10% de todos os pisos turísticos ou apartamentos turísticos, né, ofertados em plataformas estavam regulares, conforme a legislação local. Então, esse é um tema que veio dos membros para a OMT, não é? Pedir que a OMT estudasse, nós realizamos estudos sobre isso, fizemos pesquisas junto aos países, isso há uns 10, 12 anos atrás, vimos que era um processo assim, que era respondido por cada destino de uma forma diferente, não no sentido de que tinha que ser todo mundo igual, mas que cada destino, com sua realidade local, tinha uma forma de responder a essas situações e tinha sua competência legal para responder, né? Então, eu acho que isso, nesses destinos que se desenvolveram muito, enquanto destinos turísticos, tornou-se um problema político, não é? Porque a população local já não consegue pagar o aluguel que estava sendo pedido pelos proprietários de imóveis que preferiam alugar para os turistas, né? Então, esse processo de expulsão da população. Então, os próprios países membros pediram que a OMT estudasse esse assunto e nós estudamos e apresentamos experiências, o que os países e destinos diferentes estavam fazendo e que poderia inspirar legislações locais. E eu vi nisso também, eu acho que o setor hoteleiro brasileiro e mundial, com muita, vamos dizer, com muita razão, estava se sentindo assim desprestigiado nesse processo, porque isso começou de uma forma, isso evoluiu muito rapidamente. Enquanto que o setor hoteleiro é muito regulamentado, não é, pelas legislações dos países e todos os pisos, os apartamentos turísticos, eles começaram a se espalhar de uma forma totalmente descontrolada. Quer dizer, aquilo que a gente tinha aqui no Brasil, que a gente via nos pequenos anúncios antigamente, aqueles que viveram essa época, de aluga-se apartamento, vamos dizer, em Santos, ou no Guarujá, ou em Cabo Frio, ou qualquer outro, ou Florianópolis, qualquer outro destino turístico, e que e também era de chamado boca a boca, né? A informação corria, fulano tem lá um apartamento que aluga nas férias, quer dizer, isso tudo veio para dentro das plataformas, não é? Tem um lado positivo nisso, é que as plataformas trouxeram pessoas, trouxeram comunidades que não existiam para o mundo e não existiam para o turista, trouxeram para o mundo, não é? E isso foi uma fonte de renda importante para muitas comunidades, para muitas pessoas, para muitas famílias que não tinham acesso ao turista, e o turista não tinha acesso a elas, né? Então, isso foi um lado positivo. O lado negativo foi que os hoteleiros se viram numa situação de concorrência desleal, muitas vezes predatória, e que também, aí, em discussões, eu via como uma oportunidade para, ou mais que oportunidade, a necessidade de discussão interna nos países, isso nós colocamos no âmbito da OMT, que os setores
né, das associações empresariais de hotéis, discutissem com as administrações públicas a real necessidade ou a extensão daqueles regulamentos a que eles estavam sujeitos, muitos dos quais ultrapassados, antigos e que não mais correspondiam. Perfeito. Até que ponto as diretrizes da OMT, pensando na Agenda Verde, são efetivas para enfrentar os impactos ambientais gerados pelo turismo de massa, especialmente em áreas sensíveis, como patrimônios naturais e ecossistemas frágeis? Uhum. Olha, há um grande esforço nessa área. O quão efetivo é difícil dizer, mas assim, concretamente, há um grande esforço nessa área, muito interessante. Eu posso citar um ou dois aqui. Tem a rede de observatórios de turismo sustentável, né? Observatórios internacionais de turismo sustentável, quer dizer, cada local, cada destino turístico tem aqueles participantes desse observatório, né, e o tema principal de acordo com a realidade local. E o Brasil tem uma belíssima, extensíssima rede de observatórios de turismo sustentável. Então, a OMT é uma, vamos dizer, de novo, é uma referência e é uma plataforma para discussão, né? E para, vamos dizer, dar um apoio técnico à implementação de um instrumento importante para a sustentabilidade, né, nos destinos e com o devido impacto no clima. Outro tema importante aí nessa área, outra iniciativa importante, é o que se chama de iniciativa global do plástico, né? Plástico realmente é um tema, do ponto de vista ambiental, e muito, muito difícil, muito sensível, assim, muito difícil de ser resolvido, mas no setor do turismo, com a participação da OMT junto com a Agência de Meio Ambiente da ONU, esse tema avançou muito e tem muitas empresas do turismo, redes hoteleiras grandes, internacionais, que participam disso e estão muito avançadas no tratamento disso. Outro trabalho importante é o de medição, primeiro, de medição do real impacto do turismo na emissão de CO2, e aí, primeiro, vamos dizer, segmento do turismo com maior impacto é o de transportes, e dentro de transportes, aviação, e o segundo é o segmento de alojamento, né, de hospedagem. Então, para esses dois, para a OMT desenvolveu uma série de estudos, inclusive com parceiros, outras entidades internacionais, mostrando concretamente qual é a realidade e o que pode ser feito e o que deve ser feito, né? Então, existem ações concretas realizadas, implementadas ao longo do tempo e que servem de também apoio a que os países tragam essas iniciativas para dentro de suas políticas, e seja do setor público, seja pelo setor privado também. Ainda numa dimensão ética-cultural, as estratégias da OMT priorizam realmente os interesses das comunidades receptoras ou reforçam um modelo de turismo centrado na lógica do mercado e da mobilidade global? Olha, existem, vamos dizer, no setor do turismo como um todo, essas forças, não é? Em direções, às vezes, são opostas, às vezes, por vezes, são confluentes, é possível combiná-las. Eu vejo que a OMT
tem um trabalho extensíssimo na área do que nós chamamos, né, que eu mencionei, dimensões sociais do turismo, como a questão da acessibilidade, a questão da importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, e isso é importante que seja feito. Por exemplo, tem uma iniciativa até recente da OMT, e o Brasil está a cada ano se posicionando melhor nisso, que é o que se chama de tourism villages, vilas, né, ou pequenas cidades do turismo. Não é? Então, é um reconhecimento, não é? E um estímulo a que os países, primeiro o reconhecimento daquelas comunidades e países que têm essas pequenas cidades, pequenos destinos turísticos, assim como algo muito especial, preservado, recuperado. E, segundo, serve de estímulo a que outros o façam cada vez mais. Então, na nossa gestão, né, na OMT, sob o secretário-geral Taleb Rifai, da Jordânia, nós olhamos muito essa parte, das dimensões sociais do turismo, inclusive, dois exemplos disso, sobretudo o exemplo do Código Mundial de Ética do Turismo, né, a sua implementação, a sua expansão, implementação eventual, transformação em convenção. Né? Mas temos muita coisa a falar sobre o turismo mundial, sobre a evolução que ocorreu nas últimas décadas, como está hoje. Nós vivemos um momento especial, um momento político internacional, e que isso tem impacto no turismo, já está havendo, né? Inclusive um jornal voltado para a economia brasileira, né? Um diário aqui do Brasil, Valor Econômico, hoje publica um artigo no seu correspondente internacional, falando sobre o impacto que as políticas internacionais atuais, especialmente advindas dos Estados Unidos, estão causando no turismo internacional, não somente no comércio mundial, mas também na economia, no turismo internacional. E o turismo é o terceiro item, era até 2019, o terceiro principal item das transações internacionais no mundo. Era só depois do petróleo e produtos químicos, quer dizer, existia mais exportação de serviços turísticos do que exportação de alimentos, exportação de carros, etc. Né? E os serviços que correspondem, o setor de serviços que corresponde no comércio mundial, 30% do comércio mundial, o turismo ou melhor, o setor de serviços que corresponde a 25% do comércio mundial, o turismo é o primeiro lugar, né, com 30% das exportações de serviços do mundo. Então, o turismo vai ser afetado, está sendo afetado, os fluxos, né, agora que a gente estava se recuperando da Covid, eu já tinha se recuperado da Covid em grandes números, não é? Nosso setor, mas não somente, está sofrendo um impacto dado por políticas econômicas e políticas internacionais, de maneira geral, que impactam os fluxos, né, do turismo. Ali nesse artigo publicado hoje, dizia que os brasileiros reduziram, nesse primeiro quadrimestre, 20% de suas viagens aos Estados Unidos, em relação ao ano passado. Né? E o Brasil, depois do Canadá e do México e da Inglaterra, é a principal fonte de turistas de lazer e de negócios aos Estados Unidos. Né? Então, nós vimos aí
por exemplo, de canadenses, né? A redução enorme de viagens de canadenses aos Estados Unidos, também está ocorrendo o mesmo em relação a europeus aos Estados Unidos, né? Então, é uma situação que ainda nós vamos ver aí como vai se traduzir no nosso setor, né, no comércio internacional, na economia mundial e, consequentemente, no nosso setor. Nós vamos ver isso ao longo dos próximos meses e talvez mais do que meses, aí, em torno de um pouco além de alguns meses. Muito bom, Favila. Eu passo para a Gislaine agora. Temos perguntas, Gislaine? Eu tenho uma pergunta para fazer. No meio de tudo isso que se falou aqui, a gente está vivendo, o senhor falou na gentrificação, dos problemas das pessoas terem que sair dos seus locais, como o senhor citou, na Espanha, e morar em outros lugares porque não conseguem mais pagar aluguel. Isso nos leva ao fenômeno que a gente está vendo aí, aos borbotões, que se chama overtourism, certo? Eu estava olhando aqui, foi falado em código de ética do turismo e tudo mais. Um dos muitos itens do Código de Ética do Turismo, isso, do Código de Ética, ele fala, dentre uma série de coisas, ele fala também no papel do turista, no comportamento do turista. Exatamente. Né? Porque o overtourism, o que a gente tem visto, as reclamações que a gente tem visto, são os excessos que as pessoas... Sim. Dentre outras coisas, são os excessos que as pessoas cometem nos locais onde elas estão. E eu pergunto para o senhor, dentro dessa questão de ética do turismo, quais estratégias educacionais e políticas poderiam ser adotadas para formar um turista mais ético e consciente de seus impactos? E a pergunta vai um pouquinho além. Falamos de sustentabilidade. Sustentabilidade também podemos colocar um sinal de igual aí e colocar comportamento do turista. Não jogar papel no chão, aquela coisarada toda que a gente conhece. Mas que estratégias baseado nisso, baseado nesse código de ética, poderiam ser transformadas em estratégias educacionais para tentar mitigar isso? Sim, Gislaine, o código de ética, como mencionei antes, e você trouxe à tona aí, esse ponto é muito importante porque ele traz os vários atores do turismo, né? E um deles é o turista, não é? Então, fala da comunidade, que a comunidade deve receber bem o turista, mas também que o turista deve respeitar a comunidade, não é? E o que ocorre em muitos lugares, está ocorrendo em muitos lugares que a gente não tem isso muito frequente no Brasil, pelo menos até agora, né, mas isso pode chegar aqui em algum momento, que efetivamente o turista não respeita a comunidade visitada. Esse é um tema que a gente tem que pensar o seguinte: será que será que ele em casa é diferente e quando sai de casa se comporta do mesmo jeito ou diferente? É um tema de educação de cidadãos, não é? Educação cidadã é um tema de educação, mas também você tem que ter uma legislação que ajude a coibir esses excessos, né? O turismo não pode estimular questões. Muitas vezes, esse é um resultado negativo vamos chamar assim, do sucesso ou do crescimento do turismo, né? Seja nacional, seja internacional. E que é muito, muito deletério, né? Como imagem do setor, porque a sustentabilidade
Normalmente as pessoas pensam assim, no meio ambiente. Não, mas a sustentabilidade, a definição desde o início, lá na década de 70, falava de... o foco lá era a sustentabilidade ambiental, mas também sustentabilidade econômica e social, né? Social é que você pode pôr cultural junto, né? Sociocultural, quer dizer, é um tripé, não é? Tem várias dimensões, não é? Então, essa dimensão que você está mencionando é uma dimensão social e que tem a ver com aquele comportamento mau comportamento do turista. Quer dizer, ao invés de ele trazer um benefício à comunidade, ele está gerando um prejuízo à comunidade que o está recebendo. Não é? Sim. Então, tem uma questão de educação na origem, como cidadãos que viajam, seja dentro do seu próprio país, seja fora do país, seu país, e cabe também às autoridades locais, nas suas competências, coibir que isso ocorra. O Overtours é um tema bastante atual, muito discutido. Inclusive, há poucos dias, o professor foi consultado por uma escola aqui de São Paulo, que os alunos participaram de uma Olimpíada, e o tema deles, dessa Olimpíada, e o tema da Olimpíada era justamente Overtours. E eles procuraram o professor para receber orientação sobre o tema e tal. Eles se saíram muito bem, mas é um tema que não dá para a gente assim, empurrar para debaixo do tapete, porque no Brasil a gente ainda não sofre o que a gente vê em tantos países da Europa, até mesmo pelo seu tamanho, né? Isso. As comparações tão grandes. Mas isso precisa ser discutido e pensado. Né? Sem dúvida. No Brasil a gente sofre, mas em alguns lugares, em certas temporadas, e, sobretudo, devido ao turismo interno. Então, aí, no âmbito de São Paulo, é o que ocorria no passado, não sei se ainda ocorre, com o Guarujá, não é? Isso aí. Aquilo era, durante certos períodos, algo impressionante. No litoral do Rio de Janeiro e em outras áreas do país, você tem isso, a gente tem isso também, sobretudo advindo do turismo interno. No sul do Brasil tem do turismo internacional, vindo de países vizinhos, mas esse não é porque, às vezes, a gente pega a referência internacional e fica pensando no turista internacional apenas, né? Quer dizer, aqueles que estão visitando Madrid, que estão visitando Barcelona, estão visitando Paris, etc. Mas isso existe aqui, né? Não temos esse fluxo internacional, mas em certos momentos, a gente tem isso internamente e realmente você não pode... Como você pode impedir isso? Quer dizer, alguns lugares, alguns destinos, ou equipamentos turísticos, né? Isso está sendo objeto de um maior controle, porque exige-se a compra prévia de ingressos, não é? Então, você já controla o fluxo ali, não é? Para evitar esses excessos, né? Isso aqui no Brasil, em Bonito, já se faz há muito tempo, né? E eles foram assim, um dos grandes pioneiros. Mas você tem outros lugares também que já estão fazendo. E a discussão sempre também é aquela, bom, mas você vai limitar as pessoas a visitar? Bom, existem limites, né? Você tem que colocar limites, né? Você não pode permitir que um número, vamos dizer, sem fim de pessoas, controlado de pessoas, tenha acesso ao Cristo, não é? Ao Cristo Redentor do Rio, não é? Você tem que ter certos controles, não é? Tem que cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? Tem que cuidar bem, exatamente, não é? Eu citei
esse do Cristo, porque é um dos grandes monumentos que a gente tem, um dos grandes equipamentos que a gente tem, e é uma referência internacional, então a gente tem que fazer todo possível para que a visita, aqueles que visitem o Cristo tenham uma visita agradável, não é? E não uma visita, puxa vida, quis toda a minha vida vir aqui e tive problemas. Eu acho que muito bem. Eu não estou fazendo nenhuma crítica à atual gestão, eu estou citando como exemplo Você está dando um exemplo, da importância que se tem na boa gestão dos destinos turísticos e dos equipamentos turísticos, não é? E que para que o turismo seja sustentável e alcance seus objetivos, né? Dentro, inclusive no âmbito do Código de Ética Mundial, que você muito bem apontou, Gisele. Apareceu uma pergunta aqui no chat. A Erlane Rodrigues pergunta: quais os impactos positivos da COP30 na construção de estratégias e políticas públicas voltadas para o turismo sustentável? Ok. Olha, é super interessante, super legal a pergunta, porque a COP, ela chama a atenção, vai chamar a atenção, já está chamando, para a questão da sustentabilidade, de novo, não somente ambiental, mas econômica e social. E, no caso da Amazônia, ainda mais importante. Nós fizemos, à época, uma pesquisa sobre a percepção do turista internacional em relação à Amazônia, né? Isso há 20 anos atrás, e o resultado basicamente era é longe, é difícil, é perigoso e é caro. E essa percepção, nesses pontos, era do estrangeiro exatamente do brasileiro, não é? Então, a Amazônia não pode, eu não vou falar nunca será, porque nunca não existe, mas a Amazônia dificilmente, e espero que nunca seja, um destino de turismo de massa, não é? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Então, a COP é uma extraordinária oportunidade para a discussão do tema da sustentabilidade do turismo na Amazônia, mas não somente na Amazônia. E a Amazônia é um caso muito particular e que, pelo que significa, e porque lá, efetivamente, você não pode imaginar que venha a ser um destino de turismo de massa. Ok. Muito bom. Com o senhor, professor, estamos com 1h18 de programa. Pamela, eu fico muito grato pelo seu depoimento, pelo conteúdo que não me surpreende, mas realmente quero me congratular pela sua clareza e, acima de tudo, pela sua atualidade. Não é? Isso me deixa muito feliz, porque vejo que você continua estudando, acompanhando, buscando. Então, foi um momento de reencontro de velhos companheiros no tempo do Maris Guia, e pela gratidão da sua indicação à minha pessoa para a própria OMT. Portanto, eu vejo que você deveria ser o nosso representante ainda na OMT, seja como secretário executivo ou como secretário-geral. Né? O Brasil, se um dia pudesse ter, um dia muito próximo,
uma candidatura, certamente, Favila seria o nome de todos os que atuam no turismo no Brasil, porque realmente o tempo que esteve na OMT e à frente da Secretaria do Ministério de Turismo, soube mostrar a sua competência e o seu conhecimento sempre atualizado. Muito obrigado. Eu que agradeço ao professor pela oportunidade de estar aqui, a Geslaine também pela organização competente, pelas perguntas, questionamentos trazidos. Estar atualizado no turismo, a questão mencionada pelo professor Mário Beni, não é nada além e diferente do que ele vem fazendo a vida toda, né? Estando aí, estudando e conversando, e ensinando, buscando os temas mais relevantes para o turismo, não é? Tanto seja à distância, seja em loco, né? Porque eu sei que o professor já viajou, além de dentro do país, já esteve por todas as partes, pelo mundo afora, já superou os 120 países visitados, né? Não é? Então, quando o professor Mário Beni levanta um tema e fala sobre um tema, ele está falando sobre algo que ele estudou e também conheceu em loco, não é? Então, é um grande prazer estar aqui, ter sido convidado e uma honra, como eu disse ao início, participar dessa série de troca de ideias. Muito bom. Seu Favila, nós que agradecemos a sua participação aqui no programa. Excelente o seu compartilhamento e muito a aprender, muito a questionar ainda. Quem sabe numa próxima. Muitos outros assuntos, né? Tem tantos assuntos dentro do turismo, né? Sim. E realmente, até voltando nessa questão da COP, né? A COP é algo eu vejo com tamanha importância, né, para o Brasil, que espero que ela proporcione realmente uma bela discussão sobre o turismo na Amazônia, em particular, que ainda que não seja no futuro um turismo, não venha a ter um turismo de massa, mas tem muito espaço para crescer de forma sustentável. Obrigada mais uma vez e obrigada a todos que estiveram conosco e mesmo aqueles que estiveram conosco, mas ficaram quietinhos. Obrigada por estar conosco. Faz 5 anos que a gente está no ar. Venha conosco, sempre buscamos novidades. Quem está chegando agora, por favor, não esqueça de fazer sua inscrição, acionar o sininho e dar uma olhadinha nos quizzes. Nós temos uns quizzes bem interessantes lá sobre turismo. Na próxima semana, na terça-feira, nós teremos um assunto interessante. Para alguns, interessante, mas para outros, tenebrosos. Nós vamos falar sobre Dark Turismo. Interessantíssimo com o professor Marcelo Tomé. Não percam. Até lá. Um grande abraço. Até logo. Obrigado.